Olá, pessoal. Hoje o bate-papo vai ser com a convidada que vem direto de Curitiba. Ela é especialista em terapia de casal, vejam só. E eu sei que você está precisando ouvir algumas coisas a respeito disso. Então, fica com a gente até o final, porque ela vai dar muitas dicas e te ensinar a ter um relacionamento saudável. Tudo bom, Luana? Como vai? Tudo bem, Rosane. Obrigado pelo convite para estar aqui. Imagina, o prazer é meu em poder te receber e ajudar muitas pessoas. Aí eu te pergunto, na tua experiência de consultório, o que que tu tem observado ultimamente nos casais? Que Tá. tipo de conflito surge? Eu acho que o conflito maior é as pessoas acreditarem que o outro tem que fazer alguma mudança. O marido vem, diz que a esposa precisa mudar, a esposa vem, diz que o marido precisa mudar, ou a parceria, né? Qualquer casal querem que o outro faça determinadas mudanças. Se o outro gosta de mim, ele vai entender e vai mudar por mim. Só que, na verdade, isso não acontece, né? Embora o ser humano seja programado para se conectar, seja o ser humano ele busca significado, ele busca muita busca sentido na conexão com o outro, em geral, num relacionamento amoroso de longo termo, né? Tá. Embora esse seja o que move, nem sempre você vai querer mudar por causa de uma outra pessoa, né? Você vai querer ser quem você é. Porque o bom de estar no relacionamento é você ser amado e ser aceito por quem de fato você é, né? Então, lidar com as diferenças é uma coisa muito importante no casal. Mas as pessoas vêm querendo fazer com que o outro mude, não se abrem para fazer mudança eles mesmos. E como fazer, então, quando um casal é muito diferente um do outro? Como conciliar essas diferenças? Então, existem muitas teorias que que tentam erradicar as diferenças, né? Então, eles tentam negociar e falam: você cede um pouquinho aqui, o outro cede um pouquinho ali, e daí vocês vão conseguir se encontrar, vamos dizer assim, no meio do caminho. Só Certo. que erradicar a diferença não é uma solução boa. Para os Resnicks, que são um casal de gestalterapeutas que trabalham em Los Angeles, para eles o que é importante justamente é celebrar as diferenças. Porque duas pessoas se encontram, são duas pessoas inteiras, cada um é 100% responsável, né, pelo que fala, pelo que sente, pelo que faz. E é importante que exista essa diferença. Sem essa diferença, sem essa estrangeirice que a gente chama, não existe contato, não existe, existe um grude daí, né, que é muito gostoso na primeira fase do relacionamento, aquela fase da lua de mel, mas que tem data para acabar, né? Porque tem uma série de hormônios envolvidos e isso demora em torno de 18 meses. Depois é uma construção, né? O outro nem sempre vai estar disponível para a gente, o outro nem sempre vai ter disponível para nos oferecer aquilo que a gente quer. A gente precisa construir o relacionamento de uma forma a celebrar as diferenças, né? Porque só que cada um fala a partir de si. E eu acho que essa é a diferença que faz com que as pessoas consigam se encontrar, mesmo sendo diferentes. Então, se eu falo do que eu sinto, né, se alguém fala, eu gosto de queijo, e eu falo, eu não gosto de queijo. Cada um falou do que. E tudo bem ele não gostar de queijo, ou eu gostar de queijo, não tem problema. Existe uma diferença, mas ok, sendo só está ok se um respeitar o outro nessa diferença, se um aceitar o outro na sua diferença, né? Porque não existe coisa melhor, né, do que a gente ser aceito naquele relacionamento. Viver um relacionamento onde a gente é aceito como a gente é, de verdade. Vou te dar um exemplo, então, bem pontual de uma artista Uhum, conhecida, que ela tornou público a questão da crise do relacionamento, é a Sabrina Sato. Não sei se você já ouviu falar dela. uhum, Ela está com uma crise assim no relacionamento porque ela gosta de gente, ela gosta de festa, ela gosta de sair. E ele é um rapaz que gosta de ficar estudando, gosta de ficar lendo, vendo filmes. Aí ela foi buscar terapia.
eu não sei o que aconteceu ali nessa terapia. Mas se um casal te procurasse com esse exemplo, assim, o que tu diria Uhum. para esse casal? Como é que tu vai fazer, de repente, ele gostar da noite? Isso que é jovem, o cara é jovem, né? Gostar de Uhum. estar ali, de balada. E ela, fico pensando assim, que é festa, é colorido, é alegria, ficar quietinha ali comendo pipoca e vendo filme no final de semana. Então, Uhum. como lidar, celebrar essas diferenças? De que forma? Tá. Então, na verdade, as pessoas acreditam que tem que fazer tudo juntas, e não Hum, necessariamente. Então, se ela consegue conversar com ele, por exemplo, né, dizer o quanto é importante para ela sair, ir para balada, encontrar os amigos, enfim, fazer festa, e ele não está afim de ir, tudo bem, ela pode ir sozinha. Por que ele tem que ir junto com ela? A gente fica preso, né, em alguns conceitos que a gente aprendeu nas nossas famílias de origem. Porque sim. na época dos nossos pais isso não existia. Ou saíam os dois ou não saía ninguém. Mas hoje em dia isso não é mais verdade. Você pode ter essa liberdade. Eventualmente ele pode um dia ou outro querer ir com ela. Eventualmente ela pode um dia ou outro querer ficar vendo filme e comendo pipoca. Né? Claro. Mas cada um também pode exercitar e satisfazer as próprias necessidades. A gente fica vamos dizer assim, na expectativa que o outro satisfaça as nossas necessidades, né? Que o outro preencha aquilo que nos falta. Mas, na verdade, a responsabilidade de preencher aquilo que nos falta é nossa. Hum. Olha só, né? Eu fico pensando quantas mulheres não sabem ir a um shopping sozinhas. Uhum, Não vou ao cinema. Eu não vou ao cinema sozinha, sabe? Tem ainda muito disso. Então, que uhum, mensagem tu passa para essa mulher que está presa ainda ao passado, a preconceitos? A mulher não pode sair sozinha, imagina, não pode almoçar sozinha, não pode fazer um happy hour com amigas, não pode isso, não pode aquilo. Que prisão é essa? uhum. Eu acho que mais importante do que passar uma mensagem é a gente entender o que está na base disso, né? O que está lá atrás. Aonde que ela aprendeu que não é importante, o que não é necessário, o que é errado ela fazer alguma coisa sozinha. Porque a gente aprende isso lá atrás. E a gente tem comportamentos que representam situações difíceis do passado. E a gente repete, vamos dizer assim, esses comportamentos no nosso relacionamento atual. Né? Então, onde que ela aprendeu? Né? Como é que ela se sente quando ela sai sozinha? Começar a fazer alguns exercícios no sentido de, tá, eu vou ficar meia hora sozinha no shopping. Como que é? O que que ela experimenta? O que que ela sente? Né? Quando ela está sozinha no shopping ou quando ela vai sozinha no cinema. Trabalhar essas questões é muito importante. Né? Se questionar, pensar, observar o que sente, o que pensa. Uhum. E isso quando o marido permite que ela faça isso, né? Porque às vezes ele não permite. Então, Tem muitos homens que não, tu é minha, tu tem que vir quando eu for, ou tu tem que ficar em casa uhum. cuidando da tua casa, dos filhos, não precisa trabalhar fora. E aí? Uhum. Aí é uma questão básica, é um princípio básico que eu falo que tem que estar em todo relacionamento saudável, que é uma questão de paridade, né? Uhum. Poder, equilíbrio, os dois teriam o mesmo peso naquilo que eles acreditam. Então, se a minha vontade tem que ter o mesmo peso que a vontade do outro. Não pode um dominar e o outro obedecer. Né? As pessoas têm que conversar, ser autênticas, se expor e chegar num acordo do que vão fazer. Se vão fazer juntos, se vão fazer separados, se vão fazer hoje a gente vai para a praia porque você gosta de praia, amanhã nós vamos para a montanha porque eu gosto de montanha, né? Ou então cada um vai para o seu lugar de preferência e depois se encontram e trocam tudo que viveram, porque isso também enriquece o relacionamento. Ah, Quando a gente sim. tem esse movimento, né, de conexão e afastamento e novamente o contato e o afastamento. Isso é uma conexão saudável, é a gente ter esse movimento. Então, para existir isso, precisa existir paridade, equidade. Né? Um não pode valer mais, a opinião de um não pode valer mais que a opinião do outro. Tem que ser Hum. igual. Isso é fundamental, mas até um certo ponto isso não era possível, né? Eu acho que isso é uma coisa Verdade. recente, né? Uhum. Se a gente Eu for acho que pensar. sim. Eu acho que no passado os homens tinham. O patriarcado é uma coisa muito forte, né? Principalmente aqui no Brasil, eu vejo assim o quanto que as mulheres ainda se sentem muito presas porque estão num casamento ou estão num relacionamento. Mas se a gente olhar em volta, né?
não é necessário que seja assim. Eu tenho algumas clientes que, hoje que estão separadas, percebem que, nossa, eu vivia submetida ao meu marido. E não precisava, né? Mas a gente aprendeu assim de alguma forma. Mas a gente tem que evoluir, né? A gente tem que pensar de uma forma diferente. Eu acho que não deve ser uma coisa fácil, né? Tu sentar um casal na tua frente e entender que isso é importante, mesmo Uhum, que eles venham assim de uma outra concepção, de um outro tempo, de um outro uhum, jeito de ser enquanto casal, não uhum. deve ser muito fácil, né? Eu acho que muita Sim. gente às vezes nem volta mais quando tu propõe essa questão, não é? Não é? Com certeza, com certeza. A pessoa tem que estar muito disposta a fazer o relacionamento funcionar. Tem que estar muito disposta a construir alguma coisa, né? Que é essa coisa de estar aberto a ser transformado. Isso é o verdadeiro amor, vamos dizer assim. Eu me abri para ser transformado em função do outro, pelo outro, né? Um se abrir para o outro, para que isso aconteça. Não a mulher se abrir para o homem ou vice-versa, né? Não a parceria só uma das pessoas se abrir e a outra não. É os dois estarem dispostos a trabalhar, a construir um relacionamento. A gente tem que lembrar que amor não é só receber. Né? Muitas pessoas, nessa época de relacionamentos líquidos, né, que o Bauman tanto fala, as pessoas estão muito focadas em ser preenchidas, em ser satisfeitas naquilo que elas querem, mas elas não estão muito dispostas a dar. E o amor exige dar e receber, né? Então não é só receber, é dar também. Uhum. Aí eu te pergunto assim, tu acha que um casal que passa por uma traição, existe como superar isso? E qual o De- motivo que leva a isso? Depende do casal, né? Os motivos que levam uma pessoa a trair outra são inúmeros. Tem um livro da Esther Perel que chama Casos e Casos. E ali ela fala de vários motivos. Inclusive, alguns são. A gente olha e fala assim: nossa, mas esse motivo tão bobo. Mas para aquela pessoa não era nada bobo. Ela precisava daquilo. Né? Então, a importância do terceiro na relação, que não necessariamente é um amante, né? Um amante, é bem importante. É importante, e é isso que eu falo quando eu digo dessa coisa de cada um ter os seus hobbies, cada um ter o seu trabalho, cada um ter as suas coisas, para poder voltar para o relacionamento e ser interessante para o outro. Né? Que se a gente fica só grudado, 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 a gente mata aquilo que tem entre nós dois. Mas se a gente consegue oxigenar e trazer coisas novas para o relacionamento, isso faz com que o relacionamento perdure. Então, motivos para traição e para infidelidade existem diversos, né? Não saberia enumerar tantos aqui, mas são vários. Agora, sempre tem possibilidade das pessoas se trabalharem, né, entenderem e verem o que aconteceu, que aquela traição aconteceu, que aquela infidelidade aconteceu. Entender o motivo, perdoar o outro, né, ou se perdoar porque quando existe uma infidelidade, em geral, a responsabilidade é dos dois. Como eu falo, são dois inteiros numa relação. Cada um é 100% responsável. Então, se existia alguma coisa que não estava bem no relacionamento e eles não deram atenção, nenhum dos dois deu atenção, e um deles, vamos dizer assim, chamou a atenção da parceria tendo um outro relacionamento, também é responsabilidade dessa parceira ou desse parceiro que também, de alguma forma, permitiu, vamos dizer assim, que isso acontecesse, né? Então, sempre que acontece alguma coisa no relacionamento, eu falo que é 50-50, né? Responsabilidade dos dois. Os dois são responsáveis por reconstruir aquilo. E é claro, existem casais que isso não é possível. A pessoa não consegue perdoar, a pessoa só enxerga a parte do outro, a culpa do outro, a responsabilidade do outro, e não vê o que ela própria colaborou e fez para que aquilo acontecesse. Né? Mas sempre é possível recuperar, vamos dizer assim. Eu estou assistindo, Luana, um seriado, Mariposa do Bairro, não sei se já ouviu falar. Não ouvi falar. É uma cantora mexicana, né? Então trata ali a questão do que ela passou nos relacionamentos, enfim. Uhum, Mas agora o que está me chamando a atenção e que a gente está falando em traição é uhum, dos pais dela. Um uhum, casamento aparentemente sólido,
tá? Ela Uhum. renunciou toda a sua vida para cuidar dos filhos, da casa, do marido. O marido trabalha com música, sabe, com eventos, com isso, aquilo, tem uma casa de discos, enfim, tá. Sempre esse cara traiu ela sempre disse isso. Mas ela Uhum. sempre se manteve firme nesse casamento. É uma série que passou em 2000, aconteceu em 2000, sabe? Então, quer dizer, é algo recente, não é tão antigo assim, Uhum. atrás. Mas aí, ela com 6 filhos, vários netos, aquela coisa toda, sabe como é que é o casamento assim, né? Aí um dia ela descobre uma outra amante desse marido. Só que uma amante jovem, né, tudo e tal, e ele se sentindo assim, pá, tava sentindo Uhum. o máximo. Um homem viril, imagina uma guriazinha quase da idade da filha, 3 anos, Uhum. eu acho que mais velha do que a filha, que ele tinha 6 filhos, só 2 mulheres. E aí ela disse assim: Olha, se tu engravidar essa mulher, eu não quero, não te quero mais. E aí ele acabou, a outra engravidou, a amante, tudo e tal. Só que ele disse: Eu não vou sair aqui de casa. Ponto. E ela toda quietinha, sofrendo, passou mal, sabe? Aquela coisa assim de que o homem pode ter amante, Uhum. aquela cultura de que é permitido isso. No caso, Uhum. ele não quis sair, não quis deixar ela, tudo e tal. E fica naquela. E ela sofre porque ela queria que ele fosse. Aham. Então, esse é um exemplo, assim, o que que tu diria se esse casal te procurasse? Ela ama esse cara. Ou ama, ou tem ele como uma pessoa que. Amor difícil, né? Uma pessoa que te machuca tanto, né? Você escolhe permanecer com esta pessoa, né? Essa pessoa te fala: eu não vou sair de casa, eu não vou sair daqui, eu quero ficar aqui, eu vou engravidar ela e eu vou manter o relacionamento. Então, assim, ele já sabe o quanto isso faz mal para ela. E ele continua fazendo isso. Então, é, ele, na verdade, tem ele acredita que ele é dono dela, né? Não que ele não ama ela e provavelmente ela também não ama ele. Amor é É a uma mãe coisa dos filhos dele. diferente. É a Uhum. mãe dos filhos dele. É a mãe dos filhos dele, né? Eles têm uma família, mas não necessariamente eles se amam, né? Eu acho que também existe essa coisa do casamento para sempre, do amor para sempre. E amor não é como nos contos de fada, né? Que as pessoas podem fazer e aproveitar e fazer o que quiserem e o amor vai estar lá, né? Eu provavelmente, se ele. Primeiro, assim, né? Numa terapia de família, de casal, se existe um terceiro, a gente dá uma opção para a pessoa que tem essa outra relação, né? Dizendo: você quer trabalhar no seu casamento, então termine a relação com a sua namorada, amante, enfim. Agora, se você não quer terminar, então nós não vamos ter terapia de casal. Daí, É um contrato. É um sim, contrato. provavelmente eu escolheria atender a mulher e empoderaria ela para que ela se separasse. Não Eu para que também ela se tenho outra separasse, vontade né? de Mas dar para que ela. uma Aham. sacudida nela, assim, sabe? Que é aquela coisa. E fica Uhum. ali, passa a mão no filho, nos netos que estão ali, ela sofre. É uma renúncia, assim, sabe? Que tu fica assim, nossa, queria Ou passar uma então, semana com ela. que entenda que, ok, é a escolha que eu estou fazendo, eu quero continuar com ele, eu quero permanecer no casamento, e daí ela vai ter que aceitar que ele é essa pessoa, que ele é essa pessoa que gosta de ter outras pessoas, que gosta de ter casos, né, que gosta de... E hoje em dia, assim, existem tantas possibilidades. Claro, você está me falando de um casal antigo, né, que tem filhos adultos, e tudo mais. Mas hoje em dia existem tantas possibilidades de relacionamento, né? Existem relacionamentos abertos, existem relacionamentos a três, existem tantas possibilidades que eu acho difícil que as pessoas cheguem de volta numa situação como essa, né? Que se resolverem aceitar de fato uma infidelidade, uma traição, perdoar, né, o outro e seguir à frente. Ou então, separa. Uhum. É uma É. escolha que a pessoa pode fazer. Aí tem que analisar e ver se vale a pena tu Uhum. seguir adiante com uma pessoa que talvez não mude. Uhum. Talvez ela diga, né, fica assim com aparências e tudo e tal, mas não assume, né? Quer dizer, ela está, por exemplo, continuando com esse casal, ela está em casa, ele recebe um telefonema e diz, tá, já estou indo. Uhum.
ela recebe ligações de vizinhos dizendo que viu o marido com outra, sabe? Então, tudo em torno dela está assim destruído, mas ela se mantém firme. Ela não vai sair da casa dela. Ela pediu ajuda para os filhos, que são tudo adultos. E os filhos são tão assim, como é que eu vou dizer, são tão fiéis a esses pais que eles não tomam partido. Então, Uhum. claro que falam e tal. E quando falam para o pai, esse pai cai fora. Ele não quer escutar, porque ele é o pai, ele é o chefe da família. Os filhos não têm direito de estar chamando a atenção dele. Mas é um filme, né? Mas é uma realidade, é uma Aham. história. Mas assim, o que eu acho é que as pessoas têm mais opções, sabe? As pessoas têm opção de conversar com um advogado para ver quais são os seus direitos, as pessoas podem fazer separação de corpos, o homem pode ser obrigado a sair da casa. Então, pode ter uma separação litigiosa. Hoje existem muito mais possibilidades do que a gente tinha antigamente, porque as pessoas estão entendendo que o homem e a mulher tem o mesmo valor e o mesmo direito. Talvez ainda não esteja super divulgada essa ideia, né? Ainda existem pessoas que acreditam que o homem tem mais direito, é superior, ou tem ainda essa fantasia, né? Mas cada vez mais a mulher toma partido, se empodera e toma o seu lugar, e toma o seu direito. Né? Mas muitas ainda permanecem muito tempo nessa situação por vários motivos, né? Uhum. Vai mexer com uma ferida, vai mexer com uma certa estabilidade, uma zona de conforto, né, Lana? Tem esse casal que eu falo, os Resnicks, eles falam que são pessoas que permanecem miseravelmente casadas. Isso eu achei fantástico, isso. Como é que é isso? Que são pessoas que permanecem na relação por diversos motivos, por questões financeiras, por causa dos filhos, porque os outros vão pensar, para não ficarem sozinhos, enfim, motivos são vários, mas permanecem, né, de uma forma miserável no casamento, porque não é um casamento, não é uma relação saudável, onde um nutre o outro, onde cada um encontra a nutrição para si mesmo, para o que deseja, para o que acredita, para o que tem vontade que aconteça. Né? Então, eles permanecem... Super importante, super importante, porque muitas mulheres que estão nos escutando agora, de repente, elas estão vivendo um relacionamento nocivo, mas elas já perderam aquela noção do que é um relacionamento saudável. Ou talvez não, talvez ele não esteja me maltratando tanto, só às vezes ele grita um pouco comigo, fala um pouco alto, nem grita. Fala um pouco alto, sai de si, mas sabe aquela coisa assim, ó, ela treme, ela fica sob tensão. Vai levando, fazer o quê? Fazer o quê? Não tem apoio de família, não tem apoio da rede primária, como se diz. O que eu diria para essas pessoas busquem terapia, que a terapia, com certeza, empodera e ajuda a cada pessoa a descobrir quem ela é de verdade, do que ela é capaz, quais são as suas habilidades, quais são os seus talentos. A gente começa a se olhar quando a gente faz terapia. E quando a gente se olha, a gente encontra coisas que a gente nem imaginava que a gente tinha. Coisas boas. É verdade. E para quem está nos escutando e não tem acesso à terapia, não tem condições de fazer, o que tu diria para ela fazer? Na verdade, hoje em dia, todas as pessoas têm acesso, né? Porque existem as faculdades, existem as clínicas comunitárias. Então, eu acho que a pessoa poderia procurar, mas se não tenho tempo, não consigo, não dá certo ir para a terapia. A questão é se olhar, não é encarar o outro ou procurar o defeito no outro, é se olhar e perceber o que sente, que coisas pensa, qual é a necessidade mais importante para essa pessoa, qual a necessidade coisas que eu realmente gostaria que acontecessem na minha vida, né? E como é que eu posso ter suporte e me desenvolver para ser capaz de conseguir satisfazer essa necessidade que é super importante para mim. Então, é buscar a solução do problema dentro de si. Confiar que existe, que a solução está dentro de si, que não está fora, né, que não está no outro. O outro, o outro a gente tem que estar porque a gente quer estar com o outro, não porque a gente precisa estar com o outro, não porque eu tenho que estar com o outro, né? É porque eu gosto de estar com o outro. E aquela história assim, depois que casar ele muda, ele não vai deixar de ser, ele vai deixar de ser mulherengo. Se ouve muito isso. Como é que é Com isso? certeza. Isso é uma ilusão. É um mito.
Como dizia Freud, o resultado de toda ilusão é uma desilusão, é um mito, ninguém muda, né? A menos que queira muito, as pessoas só mudam se elas quiserem. A gente não tem o poder nem a tarefa de mudar a parceria, né? O parceiro, a parceira. Precisa existir uma vontade da pessoa de querer mudar, de querer se trabalhar e tal. Mas se não é uma vontade da pessoa, ela não vai mudar. Tira o É uma cavalinho. ilusão. Tira o cavalinho da chuva. Não pense que depois eu vou... com certeza, porque daí já está casado mesmo, né? Vem aquela rotina, vem os filhos, aí o cara sai de casa porque não quer mais ficar com, sabe, aquela coisa assim, arruma desculpa, tá desleixada, abandonou o casamento, aí começa a crise, não é, Luana? Então, e aí é importante o quê? Que a gente saiba escolher quem a gente vai ter como parceiro, como parceira, né? A escolha do parceiro é uma coisa fundamental. A gente tem a tendência a sempre buscar pessoas que têm um padrão de funcionamento meio semelhante, né? Mas quando a gente começa, que é o famoso dedo podre, né? Eu sempre escolho pessoas que têm essa dificuldade, eu sempre escolho homens que são mulherengos. O que aconteceu lá no seu passado que você aprendeu que esse tipo de pessoa é o que vai te trazer satisfação, prazer, amor, ou que vai te cuidar, né? Normalmente isso tem a ver com coisas que a gente aprendeu lá na nossa família de origem. Então, a gente olhar para isso, né, se questionar sobre isso, é bem importante. Saber como vai escolher o parceiro, né? Pensar melhor em quem eu vou escolher. Porque assim, ó, a mulher carente, e tem muitas, elas não escolhem, elas não raciocinam. O cara deu uma fisgada, ela vai com tudo, assim, né? Ela vai tipo um imã, assim, ó, te atrai, tu vai, sem pensar. Não, ela não pensa, ela não raciocina. O que tu diria para essa mulher? Como trabalhar a carência dela? Porque eu digo, é um perigo, uma mulher carente é um perigo. Com certeza. O que eu diria é, põe uma almofada de tempo. Eu falo essa expressão para os meus clientes, eles acham engraçado. Que é uma almofada de tempo entre o estímulo e a resposta que você vai dar. Por quê? O que acontece? O nosso cérebro ele tem um padrão de funcionamento que é sempre responder ou reagir a alguma situação, algum estímulo, de forma impulsiva, porque é o cérebro mais rápido. Nosso cérebro é tripartido, né? Mas existe o primeiro cérebro, vamos dizer assim, que é o que cuida de coisas que a gente não tem controle sobre, que é a nossa temperatura, a nossa pressão, nosso batimento cardíaco, são coisas que a gente não tem como controlar. Esse cérebro controla para nós. O segundo é o sistema límbico, que está muito relacionado com o nosso emocional. Então, é um cérebro mais reativo. É um cérebro mais rápido, mas ele é mais impulsivo. Então, vem o estímulo, ele reage, ele não responde, ele reage. Se a gente consegue colocar uma almofada de tempo, que eu falo, respira, pensa, fala, vou pensar e depois te digo, não dá nenhuma resposta na hora, respira e pensa. Isso te dá tempo de fazer com que o teu córtex, que é o terceiro cérebro, a terceira parte do cérebro, funcionar. E esse córtex, ele é um cérebro mais analítico, mais lento, mas ele reflete mais sobre as coisas que estão acontecendo. Então, é importante que a gente tenha esse tempo, né? Eu sempre ensino para os clientes, mas aí quando eu vi, ele me falou e eu respondi. Então, não responda. Diga, eu vou pensar. Me dá um tempo que eu vou pensar sobre. Porque daí você consegue acionar essa outra parte do teu cérebro que vai dizer, tá, mas espera aí, ele está me dizendo no primeiro encontro que ele me ama, que eu sempre fui a mulher que ele quis, espera aí, que história é essa? Né? Isso não é realidade, né? Porque a gente só passa a amar alguém. Isso é chaveco para conseguir alguma coisa, né? Então, de poder não se jogar de cabeça no primeiro parceiro ou parceira que te propõe alguma coisa, que te oferece, mesmo que ele esteja te oferecendo alguma coisa. Mas espera aí, vamos avaliar melhor o que ele está oferecendo. Vamos pôr um tempo, vamos dar um tempo. Olha só que interessante, né? Muito, muito, muito legal isso, assim, essa forma de se pensar, de poder raciocinar e não ir por impulso.
Porque se tu Uhum, vai por impulso, muitas vezes vai pela emoção. E a emoção é algo que é aquela coisa, eu vou pela carência. Eu preciso uhum. ter alguém do meu lado, né? E como tem muitas mulheres que agem dessa forma. Aí eu te pergunto, o que que faltou tu falar hoje? Qual é a mensagem que ainda não foi dita que tu tem que falar pra gente? Eu acho que a mensagem é que para construir um relacionamento duradouro, um relacionamento saudável, a gente tem que encontrar alguém que esteja disposto a construir junto, né? Acho que a escolha tem que ser por aí. O que perceber qual é a necessidade que eu dou mais importância e saber ir atrás dessa necessidade, ter ela satisfeita primeiro por mim mesma, para Uhum. daí eu me envolver ou me conectar com uma outra pessoa. Não esperar do outro aquilo que eu tenho responsabilidade de fazer por mim mesma, né? Então, a construção do amor implica nisso, né? Eu ter responsabilidade em satisfazer as minhas próprias necessidades e estar com o outro porque é bom estar com o outro, não porque eu tenho ou preciso estar com o outro. E é uma diferença bem grande, né? Sim. Mas até hoje eu não encontrei ninguém assim que me chame a atenção, sabe que é aquela coisa assim de querer ficar com a pessoa. O que que tu diria para ela daí? Como assim não encontrou ninguém que queira Uma ficar? mulher que tu disse assim, o bom que tá com alguém é um nutrir o outro, é ter aquela coisa gostosa, de ter prazer de ouvir, de ter admiração por aquela pessoa. Mas aquela mulher que vai chegar para ti assim, mas ai, até hoje só tive caras assim por ficar, para ter alguém, para ter uma companhia para sair, para viajar. O Ela que que tu precisa, diria pra... eu diria que ela precisa se abrir para escutar de fato o outro, né? Para estar atenta ao que o outro, para fazer contato real, estar presente a ponto de perceber o que ela sente, o que acontece com ela quando o outro está ali presente e também falando, como é que a experiência do outro toca ela e como é que Uhum. ela propõe que a experiência dela toque o outro. Essa conexão, né? Esse contato mais íntimo, a gente tem que estar aberta para conseguir fazer com que aconteça. Não adianta a gente esperar que o outro faça que aconteça. A gente precisa estar aberta. Então, eu acho que uma mulher que não encontra ninguém que se interessa, ela precisa se abrir um pouco para descobrir o que ela gostaria de ter, né? Quem Uhum. ela gostaria de ter. Uhum. Que de repente nem ela sabe, né, Lana? Nem ela sabe, tá Nem ela sabe. por isso Uhum. se sente uma pessoa sozinha, enfim. Mas olha, eu adorei, foi uma aula de relacionamento. Eu tenho certeza que as pessoas adoraram também. Então eu Que peço, dá bom. sua curtida, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem um tema super interessante para te ajudar a refletir sobre sua vida. Luana, um grande abraço e muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço para todos.